Saudações cruzmaltinas a todos vocês, minha família, né, vascaínos e vascaínas ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva. Você que chegou aqui pela primeira vez, se inscreve, ajuda o nosso canal, dá essa força, tá bom? Compartilha também o nosso conteúdo aí pra galera nos grupos aí, dá essa força aqui pro amigo, tá bom? E não deixa aí de deixar o like, né, para ajudar aí a plataforma a indicar o nosso conteúdo. Galera, agora é o seguinte, né, já de antemão, já começando a falar do nosso Vascão, que é o que mais interessa. Infelizmente ontem a vitória não veio mais uma vez, né, um time ali no primeiro tempo ali, uma escalação que surpreendeu a todos nós, né? Quatro zagueiros ali, o Piton jogando de ala, o Serginho titular, enfim, o nosso treinador, dentro do que a gente tem ali de material humano, tentou fazer algo diferente para a gente enfrentar o Goiás com uma defesa sólida. Fato é que a defesa não ficou sólida, o meio-campo ficou ali muito espaçado, né? Ficou um jogo de ataque contra a defesa no primeiro tempo, e aí na segunda etapa o nosso treinador fez ali as alterações, o Goiás também fez algumas alterações, aí o jogo ficou mais aberto, foi para trocação. O Vasco, né, abriu o placar ali com o gol do Pablo Verratti, que antecipou, tirando a bola do goleiro, né? O VAR analisou o lance, tava legal, né? Tava na linha. Gol pro Vasco, 1 a 0. O Vasco ali parecia que ia sair com a vitória. O Léo Jardim fazendo grandes defesas. Ele fez pelo menos 2 milagres ali no segundo tempo, quando o jogo já estava 1 a 0 pro Vasco. Mas fato é, né, que o nosso time mais uma vez, isso é recorrente nessa temporada, a gente ali levando gols, né, sempre no final ou da primeira etapa ou no final da segunda etapa. Existe um levantamento aí que chega a me dar até raiva, né? O levantamento fala assim: o Vasco leva, é o time que mais leva gols a partir dos 40 minutos. Porra, mas a partir dos 40 minutos é mais da metade de um jogo, entendeu? Então, assim, todo time leva gol a partir dos 40 minutos. O problema do Vasco não é levar gol a partir dos 40 minutos. O problema do Vasco é levar gol sempre no final do primeiro tempo e no final do segundo tempo. Esse é o problema, né? E mais uma vez a gente levou gol aí no final da partida, né? Ressuscitando aí até mesmo o Matheus Babi, né? Que não fazia gol em ninguém. Conseguiu fazer gol no nosso Vasco, 1 ponto, empate amargo ali, que a gente saiu da Serrinha na tarde de ontem. O que teria, entre aspas, nos ajudado foi o empate do Corinthians com o Santos, embora o pênalti ali a favor do Santos foi um pênalti aqui, vou falar, na moral, roubado, né? Assim como os mesmos árbitros que estavam na cabine do VAR ontem lá, entre Corinthians e Santos, foram os mesmos camaradas que garfaram a gente aqui em São Januário, né, para favorecer o Santos. Então tá notório, sim, que existe um projeto aí, Rebaixa Vasco, talvez para ajudar o Santos permanecer na Série A. Fato é, né, que mesmo a CBF ajudando ou não, a arbitragem dentro de campo ajudando ou não, o empate do Santos, acreditem se quiser ou não, ajudou sim na rodada de ontem, tá? Ajudou. Tem gente que tá reclamando, tá achando ruim, coisa e tal. Ajudou, esse empate ajudou. Por quê? A gente continua ali com a mesma distância que a gente estava para o Santos no início da rodada, continuamos com a mesma distância que a gente estava para o Goiás no início da rodada, né? O Bahia perdeu, o Cruzeiro ainda não jogou. Então, dentro dessa situação ainda foi um pouco melhor, porque se o Santos perdesse, tudo bem, a gente poderia ficar ali mais um ponto perto do Santos para passar eles. Mas o Corinthians já ia se descolar do bloco de baixo, e a galera tem que entender que o Corinthians não está jogando bem, não vem apresentando futebol, tá? Então a gente tem tudo aí para conseguir se livrar dessa zona do rebaixamento, porque só depende do Vasco. Já pegando o gancho, o Vasco tem aí hoje de chance de rebaixamento de 53% a 70%. Sinceramente, só depende do Vasco, gente. Só depende do Vasco. Sabe por quê? Só depende do Vasco? Se a gente joga contra o Cuiabá e ganha, joga contra o Botafogo e ganha, são 6 pontos, tudo muda. Tudo muda. O problema é se fosse igual nos últimos anos. Não, o Vasco precisa vencer dos 8 jogos. Nós precisamos vencer 6 jogos, temos que torcer para fulano, ciclano e beltrano perder e empatar. Aí já começa a degringolar, começa a piorar tudo. Agora, do jeito que tá agora, atualmente, foi péssimo a gente empatar ontem com o Goiás, foi péssimo. Foi horroroso empatar com perder pro Internacional dentro de São Januário, foi
Foi pior ainda perder para o Flamengo? Foi. Eu tô feliz com isso? Não tô, né? Vou bater palma pro time? Não vou. Só que é o único time que a gente tem, o único treinador que a gente tem até o final da temporada. São mais 8 partidas aí, 24 pontos a serem disputados. E o Vasco só depende dele mesmo, né? Então o nosso papel como torcedor é fazer como já diz o nome, torcer. O torcedor, né? A gente tem que torcer pro nosso Vasco agora. Então é isso aí que eu tinha para falar da partida de ontem. Querem saber mais alguma coisa? Eu fiz uma live pós-jogo ontem, muito bacana, minha primeira live aqui no canal, né? Junto com o Diego Costa do canal Vaz Brahma Vasco. Tá interessado em saber o que a gente falou ali no pós-jogo e coisa e tal? Entra aqui no meu canal, vai lá, tem uma live lá para você assistir que a gente fez ontem. E agora é o seguinte, né? O Fábio Nogueira, no dia de hoje, cancelou aí, no caso, desistiu da sua candidatura às eleições a presidência do Vasco da Gama, que será realizada agora no mês de novembro, e ele vai apoiar aí o candidato Pedrinho, tá, gente? Então fica aí a título de informação, Fábio Nogueira não é mais candidato e vai apoiar aí o candidato, então, Pedrinho, né, nas eleições presidenciais aqui do Vasco da Gama. Agora, mudando de assunto, é o seguinte, o nosso zagueiro Robson, ele que atuou ontem pelo lado direito, né, ele já jogou como lateral direito também, muito conhecido como Robson Bambu, o fato é que ele já pertenceu à equipe do Corinthians, né? E o Corinthians não pagou ele, né, galera? Então o Robson hoje acionou a justiça aí, cobrando R$1.700.000 do Corinthians. Álvaro Silva, por que você tá trazendo isso? Não tem nada a ver com o Vasco. Gente, sabe por que eu tô trazendo essa informação para vocês? Porque tem muita gente desinformada que não presta atenção em nada, só vê capa de vídeo, só vê o início da reportagem, não vê o restante, e sai falando um monte de bobagem. Então eu gosto de deixar bem especificado aqui, porque senão daqui a pouco o pessoal vai começar a falar que o Vasco tá cobrando o Corinthians, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? O zagueiro Robson Bambu tá cobrando ali R$1.700.000 do Corinthians. Mudando de assunto, galera, mudando de assunto, o nosso basquetebol, né, o basquetebol do Vasco da Gama 10 Score vai entrar, já ia falar em campo, né, vai entrar em quadra na noite de hoje, no dia de hoje, né, a bola vai subir às 7h30, o Vasco da Gama enfrenta aí o União Corinthians, tá, gente, jogo fora de casa, e esse jogo não terá aí transmissão, tá, inclusive a diretoria do Vasco reclamou muito disso, porque o Vasco é o clube aí que mais trouxe audiência nas últimas 2 rodadas do NBB, né? Bateu aí 80 pontos, 80 mil visualizações, na verdade, falei errado, 80 mil visualizações nas transmissões do jogo de basquete do Vasco. Então, um erro crasso aí da organização do NBB, né? Por não transmitir um jogo desse aí de um clube tão grande como o nosso Vasco da Gama. Então, infelizmente, né? O Vasco entra em quadra hoje diante o Corinthians, né? União Corinthians, né? 7h30 da noite. Porém, todavia, entretanto, não haverá transmissão dessa partida de basquete. Agora falando aí, só uma pincelada no assunto da partida entre Cuiabá e Vasco da Gama, né, galera? Pablo Verrete está suspenso, que levou 2 cartões amarelos ontem diante o Goiás. Diga-se de passagem, na minha humilde opinião, primeiro cartão até que tudo bem, o segundo cartão é questão de critério, né, coisa e tal, e acabou sendo expulso. Agora, na minha opinião, na moral, galera, eu já tenho pra mim que essa arbitragem suja aqui do nosso país descobriram um jeito de começar a garfar o nosso Vasco de uma maneira diferente. Dando cartão amarelo aqui e dando o outro ali. Eles prejudicam a gente, né, punindo jogadores importantíssimos para nossa equipe, de uma maneira que eles tiram deles da reta e falam assim, não, mas aí o cara fez uma falta ali, porque aí a falta acaba sendo interpretativa. Porque quando é lance para vermelho já dá polêmica. Mas como a falta normal de amarelo ou não, é lance para o juiz de campo interpretar, então o que ele falar tá falado, ou o que ele falar tá falido, levando aí no linguajar popular. Então eu tenho para mim que, como fizeram com o Eric Marcos, naquela expulsão covarde, né? Fizeram ontem também com o Pablo Verrete, inclusive ele foi até as redes sociais para reclamar da expulsão. Enfim, fato é que ele foi expulso, não vai mais voltar atrás, não adianta, né? Diante dessa situação, quem deve substituí-lo na próxima partida e na próxima quinta-feira é o atacante Sebastião Ferreira. Sebastião Ferreira, desde que chegou aqui no Vasco até hoje, não fez nenhum gol, não participou de gol, tá devendo muito, né? Ele parece ser qualquer posição, menos centroavante, com todo respeito, viu, Sebastião? Mas assim, críticas à parte, né, galera? Se foi ele mesmo que foi escalado, né? A gente não sabe o que o nosso treinador Ramon Dias vai arrumar aí para enfrentar a equipe do Cuiabá. Vamos torcer aí que, se for o Sebastião, né, que ele desencante, que ele faça 1 ou 2 gols, dê assistência, para ajudar a gente a sair, né, com essa vitória, né, diante aí o Cuiabá lá na Arena Pantanal, galera. Aí é o seguinte,
Quem vai estar fora dessa partida, o desfalque importante, só que da equipe do Cuiabá, é o goleiro Walter, tá, gente? Isso mesmo, o goleiro do Cuiabá, goleiro titular, ele que fechou o gol aí nas últimas rodadas, inclusive diante o Corinthians, tá? Ele vai ficar de fora dessa partida, ele que estava pendurado, levou seu terceiro cartão amarelo, então tá fora, então pode ser uma notícia boa pro nosso Vascão aí, né? Com um goleiro reserva aí defendendo a meta do Cuiabá. Ainda falando dessa partida, galera, quem volta, né, é o Paulinho Paula, né, ele que cumpriu suspensão automática, que foi expulso diante o Internacional, que levou ali 2 cartões amarelos, ele volta, né, vai para jogo, quem sabe a gente consegue encaixar novamente a marcação nesse meio campo, que tá precisando, marcação tá muito espaçada, o Vasco demora muito para marcar, para chegar em cima dos atletas, né, e também diante ali o Goiás, eu até esqueci de falar isso no início da partida, a gente teve 3, 4 chances no segundo tempo aí para matar a partida ali com o Gabriel Peck puxando contra-ataque, Gabriel Peck fez tudo certinho na hora de tirar o 10, errou totalmente, dando passe ali errado, tomando a decisão errada, não tô crucificando o garoto, fato é que ele tomou a decisão errada sim. Então assim, Paulinho Paula fez falta, né, porque o jogo ficou aberto no segundo tempo contra o Goiás, dava pra gente ter matado a partida. E ele vai estar de volta aí diante a equipe do Cuiabá, vamos torcer para que a gente consiga aí sair com essa vitória, né, eu tô falando tanto de vitória porque eu não aguento mais empatar e perder, eu quero ganhar, galera, eu quero ganhar, o Vascão precisa ganhar, né. Aí, galera, é isso então que eu tinha para falar para vocês aí dos jogadores, né? E agora entrando aí na questão da arbitragem, né? Olha, palmas para você, dona CBF, ridícula, você é ridícula, CBF, tá? Gente, é o seguinte, a CBF escalou aí, sabe qual cidadão para apitar a partida de quinta-feira entre Vasco e Cuiabá? Ramon Abate Abel. Isso mesmo, esse cidadão aí, no mínimo, fanfarrão, que ele faz de tudo nos jogos do Vasco, menos apitar de maneira imparcial. Então vamos torcer para esse cidadão aí, né, tá com a cabeça no lugar, né, para que ele não esteja fora da casinha, para que ele apite de maneira honesta e imparcial, igual para os dois lados. É o mínimo que a gente espera aí de um árbitro de futebol profissional aqui no Brasil, né? Infelizmente, então, Ramon Abate Abel será o árbitro aí para essa partida entre Vasco da Gama e Cuiabá. Então, minha família, de momento, o primeiro momento que eu tinha para trazer para vocês é isso, nessa segunda-feira braba, né? Após a gente empatar com Goiás com gosto de derrota. Mais tarde, ali em torno de 10h30, 11 horas da noite, eu volto aqui, broto aqui para trazer mais levantamento, trazer mais notícias, né? Enfim, para deixar vocês mais bem informados. Tamo junto, valeu família, porque enquanto houver o coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!